Oi, pessoal, boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o efeito dos estilos de comunicação, que é uma das 3 palestras nossas, 3 aulas, que vão mostrar um pouquinho sobre como vai ser o nosso curso, o que ele volta, que é como ajudar crianças e adolescentes a conviverem com a ansiedade. Se a gente for pensar numa situação de um casal em atrito e briga, vamos dizer, um meio tóxico, familiar, que não é saudável. O que a gente percebe? A gente percebe, em termos de comunicação, uma comunicação agressiva. Mas vamos pensar que eles assistiram a nossa primeira aula e começaram a aprender a se notar, a notar o que está acontecendo no seu contexto interno. Seus pensamentos, emoções, seus impulsos. Uau! Impulso de gritar, de derrubar as coisas. Ok. E se assistiram também a nossa segunda aula, onde a gente fala sobre mindfulness, sobre o entrar em contato com o nosso tempo presente, com a atenção plena. A atenção plena muda a nossa vida. E também toda aquela questão que trouxemos sobre o aprendizado de parar e notar. Sempre sem julgamento. Não pensem que tem que julgar alguma coisa, de jeito nenhum. E ao invés de eu fazer um julgamento, vamos lá, a pessoa tá grosseira ali, eu posso constatar, olha, eu tô vendo que não tem condições da gente conversar. Encerro, como já falamos na outra aula, a gente encerra a questão. Se precisar, a gente repete. Mas não vamos entrar, porque não funciona, né? Alguém já viu funcionar uma conversa com uma pessoa totalmente alterada? Não flui. Inclusive, quando a nossa criança ela está alterada, nós precisamos aguardar que ela se acalme. Exato. Senão não vai funcionar. O que eu trouxer não vai ter produtividade para ela. É outro detalhe muito importante. Vamos acolher o sofrimento da nossa criança, vamos acolher essa dificuldade de regulação emocional que faz parte de ela não ter agora uma maturação cerebral para conseguir ter esse autocontrole. Ela não tem. Mas a nossa posição, a nossa intervenção, equilibrando tanto a afetividade como a firmeza, vai fazer a diferença. E é isso que a gente quer. E é isso que a gente quer com o curso, como ajudar crianças e adolescentes a conviverem com a ansiedade. É apoderar nós, pais, profissionais da saúde e da educação, para fazermos o nosso melhor. Agora, nós vamos falar sobre os estilos de comunicação. Justamente porque eles impactam e ativam a ansiedade. Estilos de comunicação é como a gente se comunica. Nós temos aqui, representado na lâmina, o estilo passivo, agressivo e assertivo. E eu trouxe para vocês, não existe uma receita de bolo, tem que fazer assim, tem que fazer daquele... Não, não tem. Eu vou escolher o meu estilo conforme o contexto onde eu estiver. E falamos sobre isso na primeira aula. Eu vou olhar esse contexto e eu vou ver o que é possível fazer de melhor dentro desse contexto. Mas, adiantando para vocês, os estilos, tanto agressivo como passivo, eles normalmente não são estilos muito recomendados dentro do meio familiar e muito menos no meio escolar ou clínico. No estilo passivo, normalmente a gente visualiza o quê? Medo. Medo de a pessoa se manifestar e dela expor as suas ideias, de se posicionar. É uma pessoa que costuma não se comprometer com nada e muitas vezes até se subjuga a figuras de autoridade. Normalmente são pessoas mais inibidas, indecisas e pessoas que acabam tendo um funcionamento e um comportamento de se desvalorizar. Também a gente nota no estilo passivo uma falta de contato visual.
A fala é num tom baixo, os gestos são vacilantes, não, a gente não sente firmeza no gesto. E essa desvalorização tende, e toda essa gama de fatores contribuem para que esta pessoa que tem um estilo de comunicação passivo, ela se mantenha mais ansiosa. E a gente sabe que não é bom estarmos presos à ansiedade, confere? E eu quero que vocês percebam que esse estilo de comunicação passiva, ele não vai ajudar que o meu filho ou a minha filha consiga com mais facilidade a lidar com seus medos, com as suas inseguranças, com a sua ansiedade, com os desafios que surgem na sua vida. Eles podem tender a ficar mais dependentes e não desenvolverem o quê? Autonomia e independência para enfrentar os desafios que surgem na sua vida. E nós não vamos ajudar os nossos filhos levando para ele esse modelo de funcionamento de comunicação passiva, porque não vai ajudar que ele desenvolva uma autoestima. Outro detalhe é que neste modelo passivo, além de não ajudarmos o nosso filho a desenvolver a sua autoestima, segurança para fala, mais convicção, firmeza, esse comportamento, ele costuma a pessoa segurar, e fica passivo, e segura isso, e segura aquilo, até um ponto que ela explode. E às vezes de uma forma muito feroz. Isso ajuda? O meio familiar? O núcleo da nossa casa, a nossa família? Não. Gente, isso não ajuda. E estaremos sendo um modelo passivo-agressivo. Nossos filhos não vão ganhar com esse aprendizado. Falamos de 2 estilos de comunicação que não são recomendados dentro do contexto familiar, dentro do contexto escolar, dentro do contexto clínico, que é o estilo de comunicação passiva ou o estilo de comunicação agressiva. Quando a gente fala do estilo de comunicação agressiva, ele por si só, ele ativa a ansiedade. Ansiedade em quem está fazendo a agressão, a ansiedade em quem está recebendo essa comunicação agressiva. E é, de certa forma, o exemplo de comunicação familiar aos gritos, discussão e às vezes até agressão física. A gente sabe que às vezes isso acontece e falamos disso na primeira aula. E o que a gente percebe? Muitas vezes vem desrespeito, desautorização, depreciação do parceiro e os filhos presenciando pior ainda. Neste estilo de comunicação, a gente nota pouca empatia e pouco respeito na expressão dos seus sentimentos, dos seus desagrados. Existe um contato visual mais intimidador. Eu quero efetivamente deixar o outro mal. A fala é alta, né? Muitos gestos bem ameaçadores mesmo, assustadores. Aquela postura autoritária e descontrole de impulso. Tudo tem de ser como essa pessoa de estilo agressivo ela quer. São, portanto, péssimos modelos para as nossas crianças. E uma criança que vive num núcleo familiar com pessoas com suas figuras parentais com estilo agressivo, ela tende a desenvolver ansiedade. Às vezes até crença de desvalia, baixa autoestima e muitas vezes muita raiva surge nessa criança. Às vezes ela aprende a raiva por medo. Gente, é muito triste isso. Uma criança aprender uma raiva por medo. Raiva por ele receber aquele ataque agressivo e descontrolado de quem deveria lhe dar proteção, apoio, respeito e empatia. Bom,
falamos de 2 estilos de comunicação geradores de ansiedade que não são recomendados dentro do núcleo familiar. Estamos falando do contexto familiar, contexto escolar e contexto clínico. Mas nós temos o estilo assertivo. Nesse estilo, há uma busca, há um cuidado em trazer o meu sentimento. Existe aquela preocupação honesta e respeitosa em relação a como o outro vai se sentir. Eu posso até falar uma crítica, mas eu não vou ferir essa pessoa. Eu não vou massacrar essa pessoa. Eu não vou colocar ela no chinelo. Eu vou constatar algo de forma respeitosa. E com a comunicação assertiva, as pessoas se sentem valorizadas. Elas sentem que elas têm uma imagem positiva. Nós conseguimos constatar sentimentos negativos, mas de uma forma respeitosa e honesta ao outro. Constatando um fato ou uma emoção, ao invés de julgar ou depreciar ou interpretar o outro. Consigo manter um contato visual direto, tranquilo, uma fala fluente, a minha postura é ereta, meus braços ficam soltos, as mãos soltas. Eu consigo resolver os problemas de forma assertiva, criar oportunidades entre as partes. E eu consigo também chegar a um consenso que seja bom para todos. E isso é importantíssimo, principalmente junto às nossas crianças. Há aquela sensação de relaxamento, de satisfação. Crianças que vivem num ambiente de comunicação assertiva, respeitosa e honesta, elas tendem a desenvolver uma boa autoestima. Agora, apesar de estarmos trazendo esses 3 estilos de comunicação, não podemos dizer que um é melhor que o outro. Ah, esse dá para usar, esse eu nunca vou usar. Não, é interessante que não existe o bom, o ruim em relação ao estilo de comunicação. Este estilo de comunicação, ele vai ser ideal conforme o contexto em que estivermos. Isso. Por exemplo, numa situação de assalto, os policiais precisam ter um estilo de comunicação agressivo. Não vai funcionar outra forma de comunicação. Um outro exemplo, vamos dizer que estamos numa situação de assalto. Eu assumir uma postura passiva pode representar estar salvando a minha vida. Mas olha só, vai que você me diz: ah, Jane, eu não consigo. Vai, eu chego, eu explodo e não quero nem saber. Sai de perto. Então, eu trago para vocês. O que podemos fazer? Eu posso parar e notar, primeiro, qual é o estilo de comunicação usual que eu costumo ter em situações de ansiedade ou situações de ativação negativa. Isso, vamos começar a notar isso. Perfeito. Então eu vou me perguntar, este estilo de comunicação meu, ele me aproxima ou me afasta do pai ou da mãe que eu quero ser? Algumas vezes precisamos nos colocar em reflexão. Outra coisa muito importante é a gente aceitar que nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeita e acredito que nenhum de nós é. Mas o fato de não sermos perfeitos não nos exime de buscarmos fazer o nosso melhor. Aí entra a questão da nossa responsabilidade, junto à nossa família, junto ao nosso parceiro, de fazer o nosso melhor. Então, em relação ao estilo de resposta que eu posso estar prestes a usar, eu posso usar essas etapas. Primeiro, paro, noto e reconheço aquele impulso que está surgindo. Segundo, em algumas situações eu posso precisar pedir desculpas. E não tem problema nenhum em pedir desculpas. Eu estou ensinando ao meu filho
também a ter esse comportamento. E em algumas situações vamos precisar também aceitar aquelas críticas ou, de repente, pedir uma explicação a mais, conforme a situação. Terceiro, que é uma opção muito boa, eu posso criar uma combinação casal com meu parceiro de quando um visualizar no contexto externo que o outro está alterado, propenso a ter uma comunicação não saudável dentro do seu núcleo familiar. Esse parceiro que está bem, ele pode, de repente, fazer um sinal. Cruzar os dedos, botar a mão no nariz, vocês criam o sinal que vocês quiserem. E o que a gente consegue com isso? Que o casal se ajude, que o casal se comprometa a trabalharem juntos para o bem de todos. Quarto, eu posso criar o hábito de observar e constatar, ao invés de julgar ou interpretar. Isso, não é saudável ficar quieta engolindo aquilo que não é bom. Se não conseguimos, podemos ir treinando e procurando ajuda se preciso for. Quinto, vai que aquela ansiedade, aquele impulso está muito forte, eu posso molhar os meus olhos, a fronte, a testa, várias vezes, até que eu consiga me acalmar. Eu estou produzindo uma vasoconstrição e isso ajuda a relaxar. Outra questão importante que também eu posso usar é reduzir o tom da minha voz e a velocidade da fala. Percebam que em situações de ansiedade, tendemos a uma fala mais rápida e às vezes até alta demais. Outra coisa, vai que a ansiedade está alta, né? Cantar, dançar, ouvir música, fazer polichinelo, uma corrida. Muito bom! Olhar os dados de realidade, tudo isso nos ajuda. Trazemos uma série de opções para vocês se ajudarem também, ajudarem as suas crianças. Ainda sobre como podemos melhorar o nosso núcleo familiar em relação à ansiedade, à ativação, tanto da ansiedade como das emoções negativas, podemos ver a relação entre a transparência de linguagem e o respeito ao outro. Quando a minha transparência de linguagem ela é alta e, ao mesmo tempo, a minha fala e a minha comunicação ela é respeitosa ao outro, eu estou agindo com assertividade. Porque o meu respeito é tanto para mim como para o outro. A minha fala, ela passa a ser uma fala firme, empática, educada e respeitosa. Mas quando a minha transparência de linguagem, a forma de eu me comunicar e me expressar, ela é baixa, eu não transmito aquilo que eu gostaria, eu não consigo expressar. Apesar de eu estar respeitando a outra pessoa que está se comunicando comigo, estou agindo com uma comunicação passiva. E o meu comportamento e o meu modo de funcionar, ele passa a ser submisso aos outros. E o que acontece com isso? Eu não me respeito, eu não me valorizo, não funciona, não é uma comunicação saudável. Agora, se a minha transparência de linguagem, ela é alta, eu falo tudo aquilo que eu quero, eu expresso o que eu gostaria de dizer, mas esta minha expressão de fala, ela não respeita o outro. Isto é, nessa situação, o respeito, ele é baixo e praticamente inexistente. Eu funciono com uma comunicação agressiva, não tenho empatia, sou desrespeitoso e crítico. Gente, isso não é uma comunicação saudável e é extremamente geradora de ansiedade. Concordam? Vamos pensar que a minha transparência de linguagem, de eu expressar aquilo que eu gostaria, ela é baixa. Eu não falo verdadeiramente aquilo que eu gostaria
ou aquilo que eu sinto. E, ao mesmo tempo, a minha fala e a minha comunicação tem um baixo respeito ou até um respeito ausente ao outro. Eu estou provavelmente nessa situação de comunicação sendo uma pessoa manipulativa. Eu estou camuflando aquilo que eu gostaria de dizer e desrespeitando o outro. Não é uma comunicação saudável. Justamente por quê? Porque ela não tem empatia e não tem respeito. Lembrem-se de que a assertividade não é a forma de você melhorar o mundo, mas pode ser a forma de você melhorar você próprio. E com assertividade a gente reduz as ativações de ansiedade, de emoções negativas que ocorram dentro do nosso ambiente familiar. Somos respeitosos e preservamos o principal, que são as nossas crianças. Em relação à ansiedade, também aos estilos de comunicação, eu gosto de trazer que muitas vezes a gente tem que aprender a ter uma comunicação mais diferenciada e respeitosa. E a gente vai conseguir isso como? Parando e notando. É tudo uma engrenagem, é um processo para que sejamos respeitosos e conscientes de que queremos valorizar as pessoas do nosso núcleo familiar, escolar, profissional e, ao mesmo tempo, ajudando que a nossa criança internalize valores e uma identidade que seja saudável. Desta forma, nosso filho ou nossa filha vai aprender a lidar com as frustrações, porque elas vão acontecer. Ninguém vai ter um mundo cor-de-rosa. E, ao mesmo tempo, elas vão desenvolver independência, autonomia e respeito diante das demandas que aparecerem. Não podemos mudar ou evitar que uma ansiedade, uma situação disfuncional aconteça nem para nós, nem para nossa criança. Não conseguimos fazer isso. Mas a gente pode ajudá-los e nos ajudar a sermos o melhor modelo dentro dessas situações que não nos são boas. Isso sempre com atenção plena, no momento presente, nos possibilitando uma escolha sem julgamentos. Este é o nosso papel. Então vamos equilibrar firmeza e afetividade. Ter escolhas de comunicação que sejam mais saudáveis. Isso faz sentido para vocês? Gente, estamos encerrando a nossa terceira palestra, que faz parte desse combo de 3 palestras para apresentar a vocês o nosso curso Como Ajudar Crianças e Adolescentes a Conviverem com Ansiedade. Façam, atuem dentro do seu melhor em suas casas, com as suas crianças. Gratidão pela sua atenção, gratidão pela sua presença e escuta. Obrigada.